Em oficinas sistêmicas, nós estamos trabalhando em sequência as limpezas da fase nutricional. Dentro da fase nutricional, a gente tem três fatos, três pontos existenciais que são extremamente importantes de serem trabalhados, de serem elaborados e amadurecidos, né? Trabalhados as feridas que porventura tenham ficado desses pontos, porque são questões que afetam e muito definem a nossa vida adulta e como a gente vive a nossa vida adulta em todas as áreas. Todas, exatamente todas, sem exceção. E quais são esses pontos? Nutrição, a capacidade de se autonutrir num quesito emocional. E aqui a gente engloba autoestima, amor próprio, a gente engloba valor pessoal, a gente engloba relação com o corpo, a gente define, né, a forma de nos relacionarmos com outras pessoas, a gente define também a nossa capacidade financeira, porque também está correlacionado com a habilidade de autonutrir, está relacionado com a nossa vida como um todo. O segundo ponto da fase nutricional é a comunicação e o desenvolvimento da habilidade da fala. E o terceiro ponto é a capacidade de andar com as próprias pernas, desenvolver a habilidade de caminhar na vida usando as nossas próprias pernas. Às vezes, né, a gente desenvolve essas características num quesito físico, de habilidade física, mas a gente permanece ainda sem desenvolver essas capacidades e essas habilidades num quesito mental e num quesito emocional. E aí, lá na nossa vida adulta, né? Quando a gente está vivendo a nossa vida adulta, a gente colhe as consequências disso. Do não desenvolvimento disso num quesito mental e num quesito emocional. Porque isso afeta exatamente tudo. Como a gente se relaciona, o nosso emprego, o nosso trabalho, a nossa profissão, a forma como a gente ganha dinheiro, a forma como a gente lida com o nosso corpo, com a nossa saúde, influencia tudo, exatamente tudo, né? Então, começando lá pela nutrição, pela capacidade de nos nutrir. Então, quando a gente é criança, lá na nossa infância, a gente aprende a como nos nutrir fisicamente, no quesito físico, né? A gente acaba aprendendo a como comer sozinho. Mas a maioria das vezes, ali ainda naquela fase da infância e da criança, a gente não desenvolve uma inteligência mental e emocional para nos nutrirmos também, mental e emocionalmente sozinhos. E crescemos adultos dependentes emocionalmente dos outros, trazendo, né, toda uma gama de problemas para os relacionamentos, toda uma gama de problemas para ganhar dinheiro, porque o dependente ele não consegue prosperar, não vai conseguir prosperar, e trazendo também uma gama de outros problemas também somatizatórios, né, que vão afetar a saúde do corpo. Também, né, no quesito ali, tá tudo intrinsecamente correlacionado, no quesito ali, né, do desenvolvimento, a fase da infância, a gente tem a fase do desenvolvimento da fala, da forma de se comunicar através da fala, mas não é porque a gente vivenciou ali aquela fase que a gente de fato aprendeu a nos comunicar bem, com clareza, de forma entendível e que a gente sabe como conectar a fala com os nossos pensamentos e a fala com os nossos sentimentos. Muitas das pessoas não sabem como fazer essa conexão mental e emocional com a comunicação, com a forma de comunicar com o outro, de se expressar. E isso daqui é uma habilidade extremamente necessária para quem lida com pessoas. No seu trabalho, querendo ou não, você vai lidar com pessoas, você vai precisar se comunicar. Então, essa habilidade aqui, ela não precisa ser só desenvolvida no quesito físico, mas também no quesito mental e emocional. De quando eu devo falar, de que forma eu devo falar com as outras pessoas, quais palavras estarei usando na minha comunicação. Dentro de um relacionamento, como eu me comunico com o outro com o qual eu estou me relacionando, seja uma relação afetiva, né, amorosa, seja uma relação com uma relação familiar, uma relação entre amigos, como eu me comunico, de que forma eu estou me comunicando. Então, isso define na nossa vida adulta a qualidade da forma como estamos vivendo.
dentro do nosso trabalho, da nossa profissão, dentro do nosso financeiro, dentro dos nossos relacionamentos. A maioria dos conflitos nascem por alguma defasagem, alguma questão na comunicação, existente ali na comunicação. Um erro, entre aspas, de comunicação entre as pessoas, de entendimento na comunicação entre essas duas pessoas. Entende o quanto que isso é importante? O quanto que é preciso a gente abrir essa habilidade, lidar com essa habilidade? Então, eu quero trazer para vocês, né, o questionamento. Você se comunica bem, com clareza, com facilidade? Seja sincero comigo. Vamos interagir aqui. Para você, dentro da sua percepção, você tem uma boa habilidade de se comunicar? E aí eu já quero aqui, né, expandir um pouquinho para vocês essa percepção sobre a comunicação, no sentido de que o universo e tudo o que existe se comunica numa linguagem muitas vezes inconsciente, se comunica o tempo todo. Nós nos comunicamos o tempo todo. Nos comunicamos através da forma como nos vestimos, nos comunicamos através da forma como a gente olha para as pessoas, nos comunicamos através da nossa postura, na forma como a gente anda e a gente caminha, através dos nossos passos, o quanto de força a gente coloca nos nossos passos. Tudo isso são formas de comunicação. O nosso corpo em si é uma antena comunicativa ambulante que perambula por aí. Estamos comunicando o tempo todo. Os nossos pensamentos se comunicam vibracionalmente o tempo todo. As nossas emoções, os nossos sentimentos, que também são vibrações, se comunicam e chegam para as outras pessoas o tempo todo. Então, hoje, né, nós vamos trabalhar um aspecto aqui da comunicação, que é a fala, mas vamos trabalhar também outros aspectos da comunicação. A fala em si, a utilização da linguagem aqui, ela é apenas e tão somente uma das formas pelas quais nós nos comunicamos, mas não é a única, tá? O nosso ser inteirinho, sem tirar nem pôr, ele é pura comunicação. Pura comunicação. Através do jeito como você mexe no seu cabelo, o jeito como você olha para alguém, o jeito que você expressa um sorriso em determinada situação, o sorriso que você expressa em outra situação, tudo é carregado de comunicação e tudo é carregado de sentido. A depender de uma conversa com alguém, você vai dar um sorriso singelo. A depender de uma outra conversa, você vai dar um sorriso ali mais acanhado, mais constrangido. A depender de outra conversa, você vai dar um sorriso ali num sentido de despertar interesse no outro. Tudo que nós fazemos, gesticulamos, é um tipo de comunicação. Mas para a nossa vida adulta, é extremamente necessário a gente desenvolver não só essas habilidades comunicativas que são inerentes, mas também a habilidade de nos comunicarmos através da fala. Porque essa habilidade, né, principalmente, ela vai nos trazer um diferencial no mercado de trabalho, na nossa profissão, na nossa missão, no nosso propósito, ela vai trazer um diferencial nas nossas relações. Muitas vezes, né, as nossas relações fracassam porque um ou ambos ficam ali esperando que o outro adivinhe o que ele quer, o que ele está pensando, o que ele está sentindo e não se expressa, não expõe isso para o outro. E essa falha aqui na comunicação, né, essa falta aqui de comunicação entre ambos, é uma imaturidade emocional. É um aspecto da criança que a gente precisa trabalhar e desenvolver aqui para ter relações maduras, não só no quesito amoroso, mas também todo e qualquer tipo de relação que a gente tem. Por mais que a gente se conecte
emocionalmente com alguém e que essa pessoa nos conheça intimamente, é demais do nosso ego querer que o outro saiba tudo que se passa na nossa mente, no nosso coração. Entendem isso? Que é demais, muitas vezes, do nosso ego querer que o outro imagine, suponha ou enxergue pelo que a gente está passando, pelo que a gente está chateado, o que a pessoa fez que nos chateou. Entendem isso? E que essa habilidade de expor, de comunicar, de verbalizar, sem ser através de uma afronta e de uma agressão, verbalizar para o outro o que está se passando conosco, o que estamos sentindo, o que nos atingiu. Expor isso para o outro de uma forma madura e sem ser através de uma agressão, de uma cobrança, de uma crítica, de um julgamento, é essencial para melhorar as nossas relações do dia a dia. E é justamente isso que nós vamos trabalhar na aula de hoje. Vamos desbloquear tudo isso daí. É extremamente também importante aqui essa aula, tanto para aquelas pessoas que foram tidas e intituladas a vida toda até aqui como tímidas e introvertidas, e também para aquelas pessoas lá do outro, que a vida inteira foram tratados como pessoas falantes, que falam pelos cotovelos. Por quê? Todo o excesso esconde uma falta. O caminho da vida é o caminho do meio, o caminho do equilíbrio. Há questões emocionais que precisam ser trabalhadas em uma pessoa que foi intitulada introvertida, tímida, bloqueios de comunicação que precisam ser abertos e desenvolvidos, amadurecidos, confiança de se comunicar, como também há questões que precisam ser trabalhadas aqui naquele que fala pelos cotovelos e sem filtro. Questões, né, de carência afetiva e emocionais, feridas e carências afetivas e emocionais que estão por trás aqui da ação dele, da necessidade de chamar a atenção, de reter a atenção do outro, com as feridas aqui na infância que a gente precisa trabalhar e para harmonizar esses dois aspectos aqui. Dentro do mercado de trabalho ou dentro de uma relação, não é interessante você ser aquela pessoa totalmente tímida que não se expressa, porque há momentos que dentro do seu trabalho você precisa se expressar com as pessoas com as quais você está trabalhando. Ou até mesmo você sendo o chefe da sua empresa, você precisa aprender a se expressar com sabedoria, usando as palavras de forma clara, para que seus funcionários entendam o que eles precisam fazer, como eles devem fazer. E também é um problema lá do outro, do lado de cá, aquela pessoa que fala sem freios, desenfreadamente, porque ela vai se manifestar também em momentos e ser muitas vezes aquela pessoa que às vezes está se manifestando em momentos inadequados, inoportunos, sem perceber isso. E muitas vezes estará envolvida, né, em várias situações em que envolvem constrangimento, em que as outras pessoas ao seu redor ficam constrangidas ou a própria pessoa fica constrangida em virtude das situações desse falar de forma desenfreada e sem filtro, sem uma capacidade de percepção ali sobre a sua própria atividade, né, de linguagem e de expressão. Então vamos lá. Hoje nós vamos trabalhar tudo isso e vamos trabalhar também o terceiro ponto, né, da capacidade de caminhar com as próprias pernas. Lá na nossa fase da infância, a gente desenvolve a fase, né, em que o bebê começa ali a engatinhar, depois começa a andar. E essa fase, ela precisa ser novamente aqui ressignificada em alguns pontos. Eu vou trabalhar algumas questões sistêmicas importantes aqui com vocês, para que vocês recuperem essa capacidade do bebê de caiu, levantou, caiu, levantou. Muitas vezes, talvez agora, né, você na sua fase adulta, você pode ter esquecido, mas lá na fase de um bebê, quem tem um filho, né, e pequenininho, e tá mais fresco isso na memória, o bebê, na fase que ele está começando a desenvolver a habilidade para andar, raramente ele chora quando ele cai. Raramente.
né? Ele começa ali a forçar as perninhas e a ficar de pé, às vezes cai de bumbum no chão, ou cai ali com as mãos no chão. Raramente ele vai chorar. Ele simplesmente se apruma de novo e fica de pé, cai de novo, se apruma mais uma vez e fica de pé, e assim sucessivamente. Né? Ao longo da nossa vida, chega em virtude das circunstâncias de questões que a gente vai vivendo, a gente vai perdendo muitas vezes essa habilidade de nos reerguermos, né? Muitas vezes a gente vai sendo afetado e assolado pelos padrões de vitimização, fazem com que muitas vezes, quando a gente cai, a gente permaneça no chão, choramingando, ao invés de ter atitude ali, daquela criança que está aprendendo a andar e de nos reerguermos logo que caímos. Então, é preciso a gente resgatar esse aspecto da criança, de caiu, tudo bem, mais uma vez, vamos tentar mais uma vez, e nessa outra vez eu já vou estar com as perninhas mais fortes do que eu estava na primeira vez em que eu fiquei de pé. Entendem isso? O bebê não ficou de pé e deu ali o primeiro passo logo na primeira vez. Ele passou por um processo de fortalecimento das pernas até ele conseguir de fato ficar em pé. E muitas vezes, né, o bebê ali ele desenvolveu essa capacidade dele de ficar em pé ali, mas e a sua capacidade emocional de se reerguer e de ficar de pé? Você desenvolveu? Fica a pergunta para vocês. A sua capacidade, a sua habilidade de se reerguer e ficar de pé, você desenvolveu? Emocional e mentalmente, você desenvolveu? Entendem isso? Nós temos, eu já disse isso em outras aulas, mas vou repetir aqui. Nós temos corpos distintos, cada corpo tem um funcionamento distinto. Seu corpo físico tem um funcionamento, você desenvolveu ele, você cresceu. Mas o seu corpo mental e o seu corpo emocional são outros corpos. E aí, em que fase ainda estão esses corpos? Se você ainda está com o seu corpo mental no formato de um bebê, como é que você vai viver a sua vida adulta tendo um corpo mental no formato de um bebê? Se você ainda está com o seu corpo emocional de um bebê, como é que você vai construir uma família com o corpo emocional de um bebê? Vai ser um bebê cuidando de outros bebês. Quando tiver filho, vai ser um bebê cuidando de outros bebês. E aí, de repente, tá o pai lá brigando com a criança de quem fica com a balinha ou com o chiclete. É claro, né, que alguns instintos físicos do seu corpo físico e biológico, alguns instintos físicos vão surgir. Mas os instintos que estão ali no seu corpo emocional também vão determinar a qualidade das suas relações, a forma como você se relaciona com os seus filhos, como você relaciona com o seu parceiro, sua parceira, a forma como você relaciona com o seu trabalho. Estão entendendo? Tá ficando entendível? Então, cada um dos nossos corpos são máquinas diferentes. Por exemplo, você tem um computador, você tem uma máquina de lavar e você tem ali uma máquina de costura. São máquinas diferentes. A máquina de costura funciona como o computador? Funciona como a máquina de lavar? Não funciona, entendem? Cada um tem um tipo de funcionamento diferente, distinto. Os princípios pelos quais eles funcionam são os mesmos, mas cada um tem as suas particularidades que fazem com que eles funcionem. E entender essas particularidades vai definir se você prospera, se você não prospera, se você se relaciona bem ou se você não se relaciona, se essas coisas vão prosperar para você, se não vão prosperar, como que você lida com as coisas. Ok?